Em Efésios 2, eu vou ler do versículo 8 ao 18. Vocês estão bem? Todo mundo bem acordado, bem preparado para receber essa palavra de Deus? Vamos lá. Efésios 2, do versículo 8 até o 18. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Fecha seus olhos, vamos orar. Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Eu te agradeço por essa verdade, Deus, que tem poder de invadir a nossa vida, de transformar a nossa vida, de tocar nos nossos corações. Mas eu sei, Deus, que muitos de nós sabemos dessa palavra, mas ainda não acreditamos na profundidade dessa palavra. Apesar de conhecer essa verdade, Deus, ela ainda não atingiu o nosso coração de forma profunda. Muitas vezes ainda não feriu o nosso coração, ainda não feriu a nossa alma, o nosso espírito, para a gente entender o que foi isso que Jesus fez por nós. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor fez isso por nós e hoje eu te peço, Deus, toca a nossa mente, toca o nosso entendimento para que essa verdade faça sentido, para que essa verdade transforme a nossa vida, Pai. Eu te peço no nome de Jesus que o teu poder haja em nós hoje, para que o nosso entendimento seja tocado, para que os nossos olhos te vejam, Pai. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém? Então, esse é um dos textos que falam de forma mais aberta sobre qual é o plano da salvação. Qual é as boas novas que a cruz de Cristo representa para nós. E quando a gente passa a acreditar nisso, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso entendimento, isso tem poder de transformar a nossa vida. Quando essa chavinha vira dentro de nós, às vezes a gente continua fazendo as mesmas coisas, pegando o mesmo ônibus, no mesmo horário, trabalhando no mesmo lugar, sendo casado com a mesma pessoa, tendo os mesmos filhos, sendo filho dos mesmos pais. A nossa vida continua a mesma coisa, a gente continua fazendo as mesmas coisas, mas por dentro nós somos novas criaturas e tudo parece diferente. Quem já experimentou isso sabe. Por quê? Porque é uma revelação que o Espírito Santo dá dessa verdade, que nos fere, nos muda, nos atinge, e a gente não consegue mais ser as mesmas pessoas. Esse texto é uma explicação das boas novas,
Jesus disse ali que ele está criando uma nova humanidade. Ele pegou pessoas que estavam perto, pessoas que estavam longe e fez dessas pessoas um só povo, um só tipo de gente. E são pessoas que têm uma nova vida. Ele pegou pessoas que estavam tentando se aproximar de Deus e pessoas que nem faziam ideia de quem Deus era e transformou e nos trouxe para perto de Deus. Eu queria voltar um pouquinho mais na história para que a gente entenda por que isso é tão profundo, por que isso é tão marcante na nossa vida. Deus criou o mundo. Todo mundo conhece a história lá do Jardim do Éden. Todo mundo conhece, mas eu quero contar essa história de volta. E eu vou comparar essa história, eu vou misturar ela junto com uma parábola de Jesus, que é uma das minhas preferidas, que é a parábola do joio e do trigo. Quando Deus criou o mundo de forma perfeita. Ele fez o Jardim do Éden e colocou o homem e a mulher para morar dentro desse jardim. Se a gente comparar com essa parábola do joio e do trigo, é como um homem que tinha um terreno e só plantou sementes boas. Esse foi o mundo que Deus criou. Ele criou um mundo perfeito com sementes boas, só semente de trigo. Essa é a lembrança que a gente tem do mundo perfeito de Deus. Mas Deus não criou marionetes. Deus não criou pessoas que só seguiam as ordens de Deus. Ele criou a gente à imagem e semelhança de Deus. Nós temos criatividade, nós temos poder de escolha, nós podemos decidir as coisas. Então, ele colocou o homem e a mulher dentro daquele jardim. E ele falou, vocês vão cultivar, vocês vão guardar esse jardim. Mas a partir do momento que o homem teve essa liberdade, o que ele fez? Ele permitiu a entrada do pecado. E aí, nesse momento em que o pecado entrou no mundo, representa esse momento da parábola de Jesus em que um inimigo veio e lançou sementes de joio. E a partir desse momento que o pecado entrou no mundo, o mundo já não foi mais o mesmo. E aí a gente pode falar, foi culpa do Adão. Adão foi lá, pecou e estragou tudo, e agora a gente está aí carregando a consequência do pecado de Adão. Mas a palavra diz que todos nós pecamos, todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Está em Romanos 3, 23. Se fosse só Adão que tivesse pecado, a gente estava bem, mas depois de Adão, o ciclo continua. E desde Adão, a gente nunca parou de pecar. E desde Adão, nunca parou de surgir, no mundo perfeito de Deus, o joio, que foi o inimigo quem colocou. E aí, agora a gente vive num mundo em que a gente tem lembrança do mundo perfeito que Deus criou. Então, esses dias, quando a gente teve um encontro de mulheres, no mês passado, eu pedi para cada uma das mulheres se apresentar e falar uma pequena alegria da sua semana. Quem lembra? Estava aí. Às vezes, a gente tem uns deslumbres daquela lembrança de um mundo perfeito, em que a gente sente uma alegria e é uma sensação de que vale a pena viver. Tem vários momentos da nossa vida que a gente percebe, nossa, isso aqui tem um pouco do céu. Quando um bebezinho nasce, eu aposto que quando a Geandra viu o Johan pela primeira vez, todo mundo que já foi mãe sabe a sensação que é ouvir um choro do seu bebê pela primeira vez. Isso, de todas as coisas que eu já vivi, é uma das melhores sensações que eu já tive. Né? Aquele momento em que você vê o olharzinho de um recém-nascido pela primeira vez. Isso, com certeza, é um vislumbre do mundo do jeito que deveria ser, dessa alegria que às vezes nos toma. Mas a palavra de Deus diz que nós, humanos, somos como uma relva, que a nossa beleza dura por pouco tempo e a gente já se perde. Qualquer sensação que a gente tem desse mundo perfeito parece que escorre pelas nossas mãos. Ao mesmo tempo que a gente tem lembrança de um mundo perfeito, em que a gente sente alegrias plenas, a gente também tem, nesse mesmo mundo, uma dor profunda. Quase toda alegria que a gente tem é contaminada por uma dor, por uma tristeza, por um desespero, por uma angústia, por uma preocupação. E aí a gente está inserido nesse mundo que agora está misturado, tem trigo e joio. E Deus está prometendo o momento em que Ele vai separar o trigo, vai separar o joio, vai ficar o trigo para um lado, o joio para o outro, o sofrimento vai acabar. Mas a verdade é que nesse mundo, todos nós somos merecedores da ira de Deus.
Eu queria que vocês abrissem comigo em Efésios 2. Tem um trecho do C.S. Lewis, antes de eu ler o versículo, que fala assim, ó, eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Salomão, quando estava analisando o mundo e estava buscando a sabedoria, tudo que ele concluía ao ver esse mundo cheio de joio de trigo, cheio de dor, cheio de alegria, tudo que ele percebeu foi que tudo era vaidade, que tudo era correr atrás do vento. É nesse mundo que nós estamos hoje em dia. Mas o que Jesus fez foi... A gente vai chegar no que Jesus fez. Mas vamos ler Efésios 2, eu vou ler do versículo 1 ao 3, fala assim, ó. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Éramos todos merecedores da ira. Se a gente for analisar o que Jesus fez, eu queria, antes da gente ver Jesus na cruz, que a gente visse Jesus no Getsemane. Quando Jesus estava no Getsemane, ele falava assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. A gente foi ver o Ribinha pregar e ele mencionou esse tempo também, esse trecho. E às vezes a gente pensa que esse cálice que Jesus estava pedindo para Deus afastar dele era o sofrimento, era os pregos, era os chicotes, era o sangue sendo derramado. Mas esse cálice que Jesus estava bebendo era o cálice da ira de Deus, que deveria ter sido derramado sobre toda a humanidade. E Jesus, sozinho, foi enviado para tomar o cálice da ira de Deus, que todos nós merecíamos. E por ele ter tomado sozinho, hoje nós não precisamos tomar o cálice da ira de Deus. A gente precisa perceber a profundidade do que isso significa. Na última série que a gente estava falando sobre a renovação da mente, eu tentei falar sobre a forma como nós nos conformamos com esse mundo. E às vezes a gente está acostumado com verdades que elas não nos impactam mais. Quantas vezes você já ouviu falar assim, sabia que Jesus te ama? Aí você fala, é verdade, Jesus me ama, mas isso não significa nada. Sabia que Jesus morreu por você naquela cruz e você deixa aquilo passar como se aquilo não tivesse impacto nenhum. E a verdade é que a mensagem da cruz precisa nos impactar. A gente precisa ficar assombrado, a gente precisa ficar maravilhado, a gente precisa ficar, uau! Olha o que Jesus fez por mim. Porque é disso que depende a nossa salvação. Muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida e a gente se acostuma, e a gente se acomoda com as verdades. A gente não para refletir, para mastigar, para degustar dessa palavra, fazer aquilo que a vaca faz, de ruminar. Nós precisamos encontrar a beleza de Cristo. Porque senão a nossa vida não vai ter sentido. Todos nós éramos merecedores da ira. Mas Jesus tomou o cálice da ira de Deus e nós não precisamos mais tomar. Amém? E essa é a boa nova do reino de Deus. Não tem como a gente pensar que o reino de Deus é uma boa notícia se antes a gente não perceber qual era a nossa condição. E a nossa condição era que todos nós estávamos condenados, merecedores da ira de Deus. Agora eu vou ler um outro texto que eu apaguei o versículo. Está escrito assim, ó, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem.
Primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. O que é crer e o que é essa fé, se não é você realmente acreditar no que o texto está falando? Não é só saber, mas é acreditar. É se impactar, é deixar que isso fira o nosso coração. Então, quando eu leio esses textos, eu imagino Jesus como se ele fosse um grande escudo. Não um grande escudo, como se fosse uma pessoa bem grandona. Eu fico imaginando ele, eu quero que vocês imaginem comigo, eu fico imaginando ele assim, com os bração grandão assim, e ele passando por uma parede que tem exatamente o tamanho dele. Como se fosse uma porta no formato dele. E eu fico imaginando que Jesus abriu essa porta e tem só o tamanho exato dele. E quem se posicionar atrás de Jesus e fazer exatamente o que Jesus faz, consegue entrar nessa porta. Se Jesus levanta a mão, a gente tem que levantar a mão. Se Jesus mexe o pé, a gente tem que mexer o pé. Porque a gente precisa estar escondido atrás de Jesus. Sabe quando a gente está no trânsito e daí passa uma ambulância e aí ele vai indo na frente e às vezes a gente tem vontade de pegar o carro e ir atrás da ambulância? Essa a sensação que a gente precisa ter quando a gente começa a seguir Cristo. É uma percepção de que a gente precisa estar nele, porque se a gente não estiver em Cristo, nós não vamos para lugar nenhum. A gente sabe dessa verdade, mas por abrigar dentro de nós incredulidade, falta de fé, a gente pensa assim: nossa, muito legal aquilo que Jesus fez. Eu quero que vocês imaginem Jesus aqui. Aquele Jesus grandão que eu imaginei. Aí uma pessoa que está fora, longe, vê Jesus e fala: nossa, muito legal o que Jesus fez. Mas eu não quero ficar andando atrás de Jesus, eu quero seguir a minha vida. E às vezes por causa da nossa incredulidade, por causa dessa nossa anestesia que a gente vai viver na nossa vida, é assim que a gente age. A gente não se posiciona atrás desse Jesus e a gente continua seguindo a nossa vida do nosso jeito. A gente fala: muito legal o que Jesus fez, mas eu não quero ficar atrás dele. Eu não quero seguir ele. Mas daí a gente entra num problema que eu quero que ler também, está em Romanos 1. Em Romanos 1, fala desse tipo de gente que vê Jesus lá, mas fala assim: muito bonito, muito legal, mas não é para mim, não quero. Romanos 1,16 fala assim: uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-la. Esse texto me faz pensar que só tem duas formas. Eu li do 16, 17, depois eu fui para o 28 e 32. Vocês perceberam, né? Quem estava acompanhando, desculpa aí. Eu dei um pulo, um gap. Esse texto me faz pensar que só existe dois tipos de pessoas nesse mundo. São as pessoas que têm consciência do que Jesus fez e deixam que essa verdade do que Jesus fez fira elas, mexa com elas. E as pessoas que podem até ter consciência, mas que querem viver as suas vidas sem Deus, sem conhecer a Deus. Pensam que conhecer a Deus é inútil. E aí são entregues a seus próprios desejos, às próprias anseios do seu coração. Elas vão viver a vida delas e Deus vai permitir que elas vivam a vida delas.
Uma pessoa que é consciente do que Jesus fez, ela vive de jeito diferente. E eu queria falar sobre como é a vida dessa pessoa que percebeu que Jesus tomou o cálice da ira por ela. Essa pessoa que decide se posicionar atrás de Jesus, ela sabe que existe algo a ser feito para que ela consiga ficar atrás de Jesus, escondida em Jesus. Porque se a gente for ser deixado à nossa própria conta, se Deus nos abandonar a nossa própria sorte, a gente não vai ficar atrás de Jesus. A gente vai fazer qualquer outra coisa. Não é natural para nós fazer as coisas que Jesus quer que a gente faça. O mais natural é a gente fazer o que der na telha. Então, a pessoa que tem consciência, cara, Jesus morreu por mim, Jesus tomou o cálice da ira que era para ser derramada sobre mim. Essa pessoa fala, eu preciso me posicionar em Cristo. E não tem nenhum jeito de você se posicionar em Cristo senão através da oração. E aí a gente entra dentro do nosso tema, que é oração. Por que a oração para esse tipo de gente é tão importante? Por que a gente ora? Por que a gente ora? Porque não é natural para nós seguir Jesus. Não é natural para nós imitar Jesus. Não é natural para nós, quando Jesus levantar a mão, a gente levantar também e a gente andar bem simetricamente como Jesus anda. A gente só vai conseguir seguir Jesus e ficar escondido atrás de Jesus através da nossa vida de oração. Então, a pessoa que foi ferida por essa verdade, a pessoa que foi impactada por essa verdade, ela sabe que se ela não gosta de orar, ela precisa aprender a gostar. Porque é disso que depende a vida dela. Estão entendendo? Estão comigo? Essa pessoa sabe que não é... Se ela não orar para matar a carne dela, ela não vai conseguir Jesus. Ela não vai conseguir seguir Jesus. Ela não vai conseguir se posicionar em Jesus. A forma como nós nos posicionamos em Jesus é através da nossa vida de oração. Não é vir no culto. Vir no culto não é suficiente para a gente se posicionar em Jesus. Conversar com o seu líder não é suficiente. Conversar com a pessoa que é líder da Ação House, fazer discipulado, sei lá. Nada disso é suficiente. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa se relacionar com esse Jesus. E eu estava pensando sobre como é a vida dessa pessoa que é posicionada em Jesus. E eu queria falar para você. A pessoa que se posiciona em Jesus, ela ora toda vez que ela precisa descansar. Essa é a primeira situação que eu queria ensinar para vocês. Eu já contei para vocês que a minha cabeça funciona melhor de manhã para orar. Eu gosto de orar de manhã antes de fazer qualquer coisa. Mas nem sempre isso acontece. E eu já percebi agora, quando estou tendo uma vida um pouquinho mais livre, que não é só de manhã que eu oro, eu já percebi que tem dias que eu preciso orar de noite. Porque de noite que me bate a exaustão, o cansaço. E eu queria trazer para vocês essa ideia que quando a gente precisa de descanso espiritual, não é de uma boa noite de sono que a gente vai conseguir isso. É de um bom encontro com Deus. É de você se derramar na presença dele, de você falar, Jesus, eu não aguento mais. Quem já fez essa oração? Eu já fiz essa oração diversas vezes, mais do que eu gostaria de ter feito. Por quê? Fazer o bem cansa. Fazer a coisa certa cansa. Porque não é recompensador todas as vezes. Você matar a tua carne para obedecer a Deus não é fácil. Cansa. E tem horas que a gente não aguenta mais. Então, uma pessoa que se posiciona em Cristo, ela precisa ter certeza de que, quando ela estiver cansada, ela não vai buscar uma boa noite de sono, um lugar para relaxar, um spa. Ela precisa orar e falar com Jesus. Se você quiser se aprofundar nessa ideia, eu queria que você ouvisse a pregação que eu falei sobre consolo e descanso. Quem lembra que eu já preguei isso já vai lembrar.
Essa é uma das melhores formas de você desfrutar da presença de Deus. Existe um descanso que o Espírito Santo nos conduz. Davi experimentava disso. Salmo 23 é sobre isso. Então, se você quiser se aprofundar mais nisso, ouve depois essa palavra. Mas a gente precisa perceber que existe na oração um lugar de descanso. Então, uma pessoa que é posicionada em Cristo, ela vai orar todas as vezes que ela estiver cansada. Certo? Uma pessoa que está posicionada em Cristo, ela ora quando ela precisa de uma direção. A gente não busca direção só na multidão de conselhos. A gente não busca direção com as pessoas sábias da sua família. A gente não busca direção com o Instagram, com as muitas possibilidades de você entender sobre teologia. Você precisa ter uma vida de oração para buscar direção para a sua vida de forma específica. Porque aquilo que Deus fala para o outro não serve para você. Você precisa conseguir ter um relacionamento com Deus ao ponto de Ele falar com você e você entender. Isso que o é Gília, o nome dele, né? Pregou na sexta-feira, de você conseguir ouvir Deus falando com você, é muito importante. É desesperador a gente pensar que... Eu fiquei em pânico quando ele falou, vamos orar durante 2 minutos para Deus falar com a gente. Tá, e se eu não ouvir Deus falar em 2 minutos? Eu não vou ouvir. Por quê? Porque eu não tenho a prática de ouvir. É muito difícil para a gente ouvir Deus, porque a gente ouve muitas vozes. Lá em João 10, Jesus falou assim, ó. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nós precisamos conhecer a voz de Jesus. E isso não acontece senão através da nossa vida de oração. Quando nós lemos a Bíblia e nós oramos sobre aquilo que a Bíblia está falando. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu recomendo fortemente que você pare de orar as tuas palavras e comece a orar as palavras da Bíblia. Isso foi libertador, isso transformou a minha vida de oração. Porque eu não tinha assunto para falar com Deus. Eu buscava os assuntos na Bíblia. Foi lendo a Bíblia que eu aprendi a orar. E se a gente faz isso, quando a gente lê a Bíblia, a gente ora sobre aquilo que nós lemos, nós não vamos só orar sobre aquilo que vem na nossa cabeça, nós aprendemos a discernir a voz de Deus. Porque nós conhecemos a palavra de Deus. A gente começa a perceber quais são as coisas que Deus jamais falaria para a gente. Porque não é bíblico. E aí a gente começa a perceber, nossa, essa voz aqui é uma voz que se intrometeu na minha cabeça. Não foi Deus que falou isso comigo, porque Deus não quer gerar isso no meu coração. Às vezes tem pensamentos intrusivos que trazem culpa, trazem angústia, trazem preocupação, que a gente não tem que ficar dialogando com esses pensamentos. A gente precisa rejeitar eles pelo poder do nome de Jesus. A gente não pode ficar abrigando pensamentos que não são de Deus. A gente só vai fazer isso se a gente souber reconhecer a voz do nosso pastor. Meu pastor já não falaria isso para mim. Meu pastor não traria esse sentimento no meu coração. Eu vou rejeitar. E aí, quando Deus fala, a gente percebe, cara, eu não pensaria isso sozinho. Eu não teria tido essa ideia maluca. Por que eu sabia que estava certo que a gente tinha que abrir uma casação? Como que eu ia ter uma ideia dessa? Só pode ter sido Deus. Porque se depender da gente, a gente só faz a nossa própria vontade. E não pensa em mais ninguém. Quando Deus fala, olha, sabe aquela pessoa que você não gosta, que você não quer ver pintado de ouro na tua frente? Olhe por ela. Óbvio que é Deus. Porque Ele quer transformar o seu coração para ser mais parecido com Cristo. Se você conhece o coração de Cristo, você vai saber, acho que Deus está querendo que eu fique assim. E a gente reconhece a voz do nosso pastor. Então, quando a gente precisa de uma direção, e a gente sempre precisa de direção, a gente precisa orar. Então, a gente ora para descansar, a gente ora para ter direção. A gente ora quando precisa ter coragem. Eu não sei vocês, mas eu preciso orar muito para ter coragem. Por quê? A gente ora para ter direção, aí a gente recebe a direção.
Só que a direção que a gente recebe, a gente não consegue cumprir sozinho. Deus nunca vai pedir para você fazer uma coisa que você consegue fazer. Ele vai pedir coisas impossíveis. E aí é a hora de você orar para ter a coragem para conseguir cumprir a direção que Ele te deu. Então, para você ter coragem de obedecer a Deus, você precisa orar para ganhar essa coragem. Gente, não tem nada que se aproveite em nós. Tira o Espírito Santo da tua vida para ver o que sobra. Já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente fica, eu sou tão bonzinho. Mas a gente não sabe tudo que o Espírito Santo já fez em nós. A gente precisa parar de pensar que tem algo que se aproveite na nossa personalidade. Nossa, minha personalidade é tão boa. Tem coisas que Deus já corrigiu em mim que eram coisas boas. Eu me orgulhava de ser muito pacificadora. Aí eu falava, nossa, como é legal, né? Eu sou muito boazinha, eu pacifico. E daí Deus falou, mas bela coisa você ser pacificadora, porque você está querendo não ter conflito para você. O motivo de você ser pacificadora não é porque eu estou te chamando para ser pacificadora, é porque você está tentando fugir da confusão. Que beleza que tem nisso? Não tem? Até as nossas coisas boas precisam ser santificadas pelo poder do Espírito Santo. E isso acontece através da oração. Você já marcou alguma coisa com alguém? Tem um negócio no Instagram, um meme que fala assim, nossa, eu marquei um negócio com alguém, chegou na hora, eu fico pensando por que eu fui marcar. Quem já sentiu isso? Né? Chega na hora de sair, falo, meu Deus do céu, agora aquela pessoa que marcou não está mais aqui. Eu não tenho mais aquele ânimo. E some a força de vontade para sair com aquela pessoa, mesmo que seja a pessoa que você gosta. Eu sei que vocês já viveram isso. Mas, às vezes eu tenho a impressão que vocês acham que a gente sempre está muito suave, fazendo tudo que Deus manda a gente fazer aqui. Às vezes, a gente se arrepende de falar que a gente vai pregar. Às vezes, a gente se arrepende de falar que a gente quer fazer o louvor. Às vezes, a gente se arrepende de inventar umas coisas. Sabe quando você está na reunião de líderes e você fala alguma coisa e a gente fala assim, quem inventa, aguenta. A gente faz isso direto. Quem está na reunião de líderes sugere alguma coisa, eu falo, quem inventa, aguenta. Vai lá e faz, então. Aí a gente nem fala nada, porque a gente fica com medo de ter que cumprir aquilo que a gente está sugerindo. Porque a gente sabe que nós somos inconstantes, que a gente sabe que a gente vai sentir medo. Há pouco tempo atrás eu senti isso. E a verdade é que tudo que Deus manda a gente fazer, seja pregar, seja fazer um evangelismo, seja fazer um louvor, seja dar aula para as crianças, se a gente for depender da nossa própria força de vontade, sem a coragem que Deus nos dá, a gente não fazia nada disso. Essa igreja nem ia existir. Ministério infantil não ia ter. Porque não é fácil obedecer a Deus. Nós precisamos orar para ter coragem, para conseguir obedecer a direção que Deus dá. Estão comigo? Estão concordando comigo? Essa coragem a gente precisa buscar em Deus por meio da oração. E a última coisa que eu quero falar sobre uma pessoa que é bem posicionada em Jesus, que está se esforçando para ficar aqui, grudadinho com Ele, é que essa pessoa ora quando ela precisa resistir. Todo mundo conhece o texto lá em Efésios 6 que fala da armadura de Deus. Quem já é mais antigo da igreja já participou de momentos de oração que vestiu literalmente a armadura? Já fizeram isso? Eu visto o capacete da salvação. E eu visto a couraça da justiça. E eu coloco os pés. Quem já fez isso sabe. Pode ser muito pedagógico fazer isso. Para uma criança, a gente ensina as crianças. Pode ser que você tenha decorado todos os itens da armadura porque você fez isso. Mas não é assim que veste a armadura de Deus. Vocês sabem que não é assim, né? Quando a gente faz isso, não significa que você está revestido. Quando que você fica revestido com a verdade, com a justiça, com a preparação do Evangelho da Paz? Quando você ora crente. A Bíblia fala, vou ler um versículo para vocês, vamos ler. Efésios 6, fala assim,
uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. A gente está vivendo no tempo do mal, gente, só para falar para vocês, tá? Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, como calçados, usem a paz das boas novas. Eu vou fazer para vocês verem como que a gente fazia antigamente. Para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé. Quem não leu meu livro, está lá atrás, pode comprar. Escudo da fé. Para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Ele está ensinando você a vestir uma armadura. Orem, Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Orem para que eu... A pessoa que escreveu aqui, gente, ela precisava da coragem. Ela estava ciente que não tinha coragem suficiente para fazer isso, que não tinha as palavras certas. Nós precisamos orar para que as palavras sejam colocadas na nossa mente. A gente não pode ficar falando asneira por aí, a gente precisa orar. Então, essa armadura, gente, não é uma ação mística que nos protege. Vestir ela de forma literal pode ser pedagógica, mas o texto não está sugerindo isso. O que ele está sugerindo? Que é através da oração persistente que essa armadura é vestida. Se nós não orarmos, nós não estaremos revestidos pela verdade. Nós não estaremos revestidos pela justiça. Nós não estaremos preparados para pregar o evangelho da paz. Nós não estaremos com uma fé resistente. E nós não teremos uma salvação firme que protege nossos pensamentos. Como que a gente fica com o capacete da salvação na nossa cabeça e a gente não gasta tempo orando? Como que a gente vai proteger os nossos pensamentos se a gente não ora? Também não vamos saber manusear a palavra de Deus para combater esses pensamentos intrusivos que aparecem na nossa cabeça. Pensamentos intrusivos são as flechas que são lançadas. Quem não teve pensamento intrusivo já? Ai, estou tão triste hoje. Meu Deus, como eu estou triste. Já pensa, isso aí não é pensamento de Deus para você, não? Você precisa combater? Isso é só um exemplo, mas tem vários outros exemplos. Vocês sabem o que passa na cabeça de vocês, que tem poder de derrotar vocês. Então, é através da oração que a armadura é vestida. Mas, quando nós não estamos posicionados em Jesus. Então, vamos retomar. Quando nós nos posicionamos em Jesus, a gente ora sempre que está cansado. A gente ora sempre que precisa de direção. A gente ora sempre que precisa de coragem. A gente ora sempre que precisa resistir. E a gente ora sempre, porque a gente precisa estar orando sempre. Senão a gente não fica atrás de Jesus. A gente se distrai. Tenta ficar uma semana sem orar, para ver o monstrinho que você vira. Mas tem gente que não está se preocupando em conhecer a Cristo. Está entregue aos seus desejos. Que nem fala Romanos 1. Essas pessoas não oram. Por que essas pessoas não oram? Porque elas estão muito ocupadas trabalhando. Quem já ficou tão ocupado trabalhando que não deu tempo de orar? É um risco porque tem muito trabalho. Na igreja, é um risco muito grande. E eu dou graças a Deus
Porque sempre que a gente começa a fazer alguma coisa, a gente tem um presbitério junto, unido, porque se eles perceberem que a gente não está orando, eles não vão deixar a gente vir aqui na frente. Eles vão nos parar, e isso é uma segurança para nós. Essa reunião do presbitério que a gente tem de tempos em tempos é porque a gente fica sondando. Nossa, eu acho que o Du não está orando. Não, melhor a gente não dar microfone para ele. Isso acontece porque é um cuidado que a gente precisa ter uns com os outros, porque não adianta a gente trabalhar e parar de orar. Não adianta a gente continuar trabalhando e esquecer do principal. Mas a pessoa que não se posiciona atrás de Cristo, ela não ora porque ela está trabalhando demais. E às vezes ela está trabalhando para Deus. Às vezes ela está trabalhando para Cristo. E aí a gente pode lembrar da história de Marta e Maria. Maria se jogou aos pés de Jesus e Marta estava trabalhando. E começou a ficar até indignada com a Maria. E Jesus fala o que para ela? Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. A gente precisa parar de trabalhar para orar. Senão o nosso trabalho não vai render. Sabe aquela competição que falaram uma vez que 2 caras saíram para cortar a árvore? E aí a competição era para ver quem ia cortar mais árvore. E quem ganhou foi aquele que passou mais tempo afiando o machado. Todo mundo conhece essa historinha, né? A forma de afiar machado do crente é orando. E a gente não pode parar de orar porque nós estamos muito ocupados trabalhando. Mas a pessoa que não se posiciona em Cristo também pode estar parando de orar porque está gastando muito tempo descansando. Às vezes a gente para de orar porque a gente quer descansar. Se a gente for ler a história de Davi, todo mundo conhece o momento que ele se desviou, né? E a Bíblia fala que no tempo do ano em que os reis costumavam ir para a batalha, Davi ficou no palácio. Já repararam nisso? E aí ele levantou do seu descanso. E aí foi quando ele viu a Batseba lá no terraço da outra casa. Aí ele chamou ela para casa dele. E daí ele engravidou ela. E daí depois mandou o marido dela para a batalha. Tentou resolver tudo do jeito dele. E é incrível como um homem de Deus, que acertou tantas vezes, fica tão insensível assim do nada. Isso é preocupante demais. Como que Davi foi ficar tão insensível, gente? Porque ele decidiu que ele precisava descansar. E ele decidiu descansar do jeito errado. Tem um livro que eu li, que eu recomendo para todas as mulheres, que é Em Busca da Alma Feminina. Quem já leu esse livro? Esse livro é muito bom. Quem quiser emprestado, eu empresto. Depois devolve, porque não tem mais para vender. Tem uma parte que fala assim, ó: os profundos anseios no nosso coração de mulher não desaparecerão. E assim nos mimamos. Tem muitas pessoas que para descansar precisam de mimos. Não buscam descanso em Deus, buscam descanso em diversas outras coisas. Nós entregamos o nosso coração para esses mimos, para esses nossos maus hábitos, que às vezes parecem tão inofensivos, em vez de entregar o nosso coração a Deus. E aí tem outra coisa que o livro fala, bem assim, ó: para onde você vai quando a dor do seu coração começa a ficar visível? Gastar dinheiro demais? Apostar? Embriagar-se? Roubar? Comprar? Beber? Trabalhar? Limpar? Fazer exercícios? Assistir a muitos filmes, comédias, programas de entrevistas e nossos sentimentos negativos podem se tornar mimos. Eu não sei se você já teve alguma vez uma sensação de tristeza tão grande que você às vezes esquece que estava triste, e daí você pensa, eu estava triste mesmo, o que eu tenho que fazer mesmo? Volta lá. E tenta se agarrar àquela tristeza de volta, e aquela tristeza é um lugar confortável para você, porque é um lugar conhecido.
Às vezes a nossa tristeza é a forma da gente se mimar. Porque daí a gente tem a atenção, talvez, das pessoas. Nós precisamos romper e aprender a descansar do jeito certo. Quando eu estava pensando em Davi e por que ele ficou tão insensível, eu comecei a pensar nisso. Eu estava num dia cansada. Eu queria ficar em casa. E eu até já falei com algumas pessoas que a forma como eu consigo descansar é ligando o chuveiro bem quente. Aí eu sento no chão e fico embaixo do chuveiro. Quem já descansou assim? Eu percebi, é o único jeito que eu consigo descansar. Eu falei, vou comprar uma banheira daquela da Shopee, colocar no banheiro lá embaixo, porque eu preciso descansar. E aí tudo bem, porque é um descanso que aí a presença de Deus me encontra nesse lugar. E aí eu percebo que eu gosto desse lugar justamente por causa disso. Enquanto a água quente cai, eu fico orando, eu fico chorando e Deus vai trazendo esse descanso. Esse descanso estava bom. Mas esse dia, as crianças estavam cheias de cartinha, eles queriam trocar cartinha. Eu falei, quer saber? Então eu vou no shopping com eles para trocar cartinha. E eu sentei lá, naquele andar lá, sentei e Benjamin e o Caio ficaram lá trocando e eu fiquei sentada escrevendo no meu caderno. Minha oração é escrever. Eu fiquei orando no shopping e aquilo foi descanso para mim. E eu comecei a falar sobre isso com Deus. Deus, como foi que Davi ficou tão insensível? E aí o que Deus falou para mim é justamente isso. A gente fica insensível quando a gente busca externamente o nosso descanso. A minha vontade quando eu fui no shopping e o meu consolo foi, eu vou comprar um tênis novo. Eu falei, Deus, mas eu estava com vontade de comprar um tênis novo, porque às vezes comprar um tênis novo é uma sensação de descanso. Quem já se descansou comprando coisinhas novas? Aí eu falei, eu não vou comprar um tênis novo, Deus, porque isso é uma forma do meu coração tentar encontrar descanso num lugar que não é no Senhor. E é claro que às vezes você vai precisar de um tênis e que você vai precisar comprar um tênis, mas que o teu coração não esteja nisso. Você não acha que é isso que vai fazer o descanso que você precisa. Assim como Davi, naquele momento, provavelmente pensou, eu sou muito importante. Eu posso ter o que eu quero. Vocês já notaram que Davi fez isso? E foi exatamente a mesma coisa que o rei Acabe fez com a vinha do outro cara? Eu sou um rei, eu sou importante, eu posso ter o que eu quero. Quantas vezes a gente já não pensou, eu trabalho tanto, eu mereço. E a gente para de orar. E a gente começa a descansar do nosso jeito. E a gente se torna insensível. Não é porque nós somos importantes. Não é porque nós somos amados por Deus que a gente precisa ter o que a gente quer ter na hora que a gente quer ter. Nós precisamos matar a nossa carne. E isso só se dá através da oração. Se a gente não se posiciona, então, atrás de Jesus, a gente deixa de orar porque está trabalhando demais. E a gente deixa de orar porque está descansando demais. A gente descansa na hora errada. Aí eu lembro de outro texto que fala assim, ó, somos criaturas mornas, brincando com bebida, sexo e ambição, quando uma alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante que quer continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço, porque não consegue imaginar o que significa a oferta de um feriado à beira-mar. Nós nos contentamos com muito pouco. O nosso problema não é que a gente tenta ser feliz. É a gente parar de buscar a felicidade onde ela realmente é completa. A gente se distrai trabalhando para Deus, a gente se distrai descansando do trabalho que a gente fez para Deus. Mas a gente esquece de orar. E talvez a gente nunca tenha encontrado um nível de oração que realmente represente isso que a oração é. A oração, se para você sempre foi um esforço, eu queria muito que Deus mostrasse como a oração pode ser descanso, pode ser conforto, pode ser tudo isso. A
oração não é uma disciplina espiritual somente. A oração é o que nos sustenta. Precisa ser o que nos sustenta. Precisa ser o que nos deixa exatamente atrás de Cristo. Porque se a gente não estiver atrás de Cristo, a gente está correndo risco. Risco sério. Não dá para a gente seguir Jesus do nosso jeito. Precisa ser do jeito dele. E para a gente saber qual é o jeito dele, qual é o jeito que a gente vai saber. Tem uma coisa que o Ribinha sempre fala, que numa mesma pregação pode ter gente em lágrimas e pode ter gente bocejando. E a gente experimenta disso, e isso é verdade. Mas, querido, se você está bocejando diante da cruz de Cristo, por favor, não pare de orar, não desista de orar. Porque tem um trecho de Paulo Freire, que é um educador. Eu sou pedagoga, gente. Tem Paulo Freire na minha vida acadêmica. Muito tempo atrás. Olha o que ele fala. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Isso que eu estou falando não tem nada a ver com educação. Mas eu quis citar ele para eu poder fazer uma paródia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se a oração sozinha não te leva a se apaixonar por Jesus, sem a oração, tampouco a gente se apaixona. Se você ainda não é apaixonado por Jesus, por favor, comece a orar mais. Porque é na oração que a gente se apaixona. É na oração que a gente vê Ele. E que tem a possibilidade dele nos ferir. E da nossa vida fazer sentido. Nós precisamos orar. Se você está entediado, se você está sem força para orar, por favor, continue orando. Porque é disso que depende a tua salvação. Não é da sua oração. É de você conseguir entregar o seu coração para esse Jesus que morreu no seu lugar naquela cruz. Efésios 4 fala: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Deixem-se, ou seja, existe a possibilidade de você não deixar o Espírito Santo fazer o que ele precisa fazer na sua vida. É muito fácil você não deixar. O esforço está em deixar. Porque impedir é muito simples. É só você continuar vivendo a sua vida, se alimentando das coisas que você se alimenta, ouvindo as músicas que você ouve, assistindo os filmes que você vê. Viver a sua vida da forma como a vida acontece impede que o Espírito Santo fale conosco. O que deixa o Espírito Santo fazer algo em nós é a nossa oração. É o nosso esforço em entrar naquele quarto e fechar aquela porta. É isso que transforma e deixa o Espírito Santo agir em nós. Não é natural. Não é natural. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes. A salvação não é para as pessoas que sabem do que Jesus fez, mas não acreditam no que Jesus fez. A salvação é para quem crê, para quem tem fé e para quem se deixa ferir por essa verdade. Esses dias eu quero concluir. Eu quero que você abra em 2 Samuel 3. Esses dias eu orei para Deus e falei: Deus, eu não gosto de viver batalhando.
Eu só queria ter uns dias de paz. E eu orei isso porque eu estava lendo justamente 2 Samuel, que conta as batalhas do rei Davi. Uma batalha atrás da outra, e aí ele vencia uma batalha e vinha outra, e quando ele vencia outra, vinha outra. Aí quando ele vencia uma batalha, aquele povo que ele venceu se fortalecia para tentar atacar de volta. E aí eu falei isso, falei, Deus, eu não queria ficar o tempo todo batalhando. Não dá só pra gente, sei lá, descansar um pouquinho? Não dá pra gente ficar um tempo em paz? Mas daí o que eu entendi de Deus é que enquanto a gente está aqui nessa terra, a batalha não acaba. A batalha só vai acabar quando Jesus vier nos buscar. Mas nós não estamos sozinhos. É Deus quem nos fortalece. A gente não pode baixar a guarda, a gente não pode parar de orar, a gente não pode parar de buscar Jesus. Se a gente fizer isso, vai ficar tudo bem. Então a força não está em nós e isso é um consolo que a gente pode ter. A batalha não vai acabar, só quando Jesus voltar. Mas há uma promessa de que o dono de todo o poder está do nosso lado. E Ele está querendo nos fortalecer. Mas a verdade é que, querendo a gente ou não, a gente está numa batalha. Vocês lembram do texto que eu li? Esse mundo está sendo governado pelo mal que entrou. E Jesus está sendo paciente, porque Ele quer colher muito mais trigo do que dá para colher hoje. Estão entendendo o que eu estou falando? Jesus está sendo paciente, Ele não nos tirou do sofrimento ainda, porque Ele está querendo mais gente morando no céu. E aí Jesus falou, não vai acabar, mas eu que luto a batalha para você. E daí eu li esse texto. 2 Samuel 3:1 fala assim, ó. Assim, começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais. E a família de Saul foi se enfraquecendo. Antes de eu ler isso, tinha outro texto que tinha me chamado a atenção em 2 Samuel 7. Na verdade, eu li primeiro o 3, depois eu li o 7, mas eu voltei no 3 e eu fiquei fazendo esse zigue-zague. Mas em 2 Samuel 7, Davi fala assim, eu quero construir uma casa para Deus. Não é justo que eu tenha uma casa tão bonita e Deus mora em tendas. E aí o profeta Natan falou, legal, vamos construir. E o profeta foi para casa e Deus falou com ele. Olha o que Deus falou com o profeta. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como o retirei de Saul, quando o removi do seu caminho. Sua casa e o seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa que o profeta Natan ali estava falando de Salomão, que Salomão construiu um templo depois que Davi morreu. Obrigada. Mas é um engano pensar que foi Salomão que Deus estabeleceu como rei. Qual é o
descendente de Davi que construiu uma casa para o Pai, senão Jesus? Nós somos a casa que Jesus construiu. Deus não mora em casas feitas por mãos humanas, Ele mora na gente. E Ele não pecou, mas Ele foi castigado pelos nossos pecados. E quando Ele estava sendo castigado, o amor de Deus não saiu dele. Essa promessa se cumpriu em Jesus na cruz. Ele é o filho de Davi, que foi estabelecido como rei para sempre. E aí quando eu leio, a família de Saul enfraquecia e a família de Davi fortalecia. O que eu oro é que a família de Jesus se fortaleça nessa casa que eu sou. E que a família de Satanás, que essa história que me persegue, que essas dores emocionais da minha infância, que se enfraqueçam e que o reino de Jesus avance na minha vida. Que o reino de Jesus se fortaleça cada vez mais e que o reino das trevas enfraqueça cada vez mais. É isso que Deus quer. E é nisso que Ele vai derramar a sua graça, para que o reino de Jesus se fortaleça cada vez mais. Ele fez isso com Davi e Ele vai fazer isso no reino de Jesus. Só que para o reino de Jesus crescer na nossa vida, nós precisamos continuar batalhando. Coisas pequenas e simples são verdadeiras batalhas. Vocês não acham que eu fiquei com vontade de fazer muitas das coisas que eu faço? Às vezes coisas pequenas, que são cotidianas, se tornam grandes batalhas nas nossas vidas. Qual mãe que acorda feliz da vida 3 horas da manhã para dar mamar pro seu filho? Isso é uma batalha. A gente precisa encarar que nós somos humanos e que pequenas coisas são grandes batalhas. Mas nós não podemos abandonar as nossas batalhas. Porque quando nós abandonamos as nossas batalhas é quando a gente se torna insensível e faz as coisas do nosso jeito. E aí um abismo chama outro abismo e chama outro abismo e acontece o que aconteceu com Davi. Porque o pecado dele não foi só que ele dormiu com Batseba. Foi que ele matou o marido da Batseba. Outra coisa que me chama a atenção nessa história é que eu, se fosse ele, eu não ia conseguir ficar com ela. Vocês viram? Isso é estranho, não é? Ele continuou casado com ela. E teve um momento na vida dele que ele consolou ela. Se vocês forem na história, vocês vão ver. Isso para mim representa que não importa o tamanho da bobagem que você faz. Se você se arrepende de verdade, o Espírito Santo te cura tão profundamente que ele dá um novo significado para a tua vida. Eu fiquei pensando, nossa, se eu fosse Davi, eu não ia conseguir olhar para a cara dela. Porque ia lembrar do pecado dele. Mas foi depois de tudo isso que nasceu Salomão. Quando Davi consola Batseba, ela engravida de Salomão. E a palavra diz que Deus amou aquele menino. Porque Deus não está interessado em nos castigar por tudo que a gente fez de errado. Ele está interessado em nos redimir, em nos dar uma nova história. O
reino que está sendo estabelecido não é mais o do Davi, mas é o reino de Jesus. Deus deseja que o reino do seu Filho seja estabelecido. Deus fortalece Jesus para vencer. Mas os inimigos de Jesus precisam enfraquecer enquanto Jesus se fortalece. E isso não vai acontecer senão através da oração. Você pode fechar os seus olhos? Jesus estabeleceu uma casa para Deus morar e essa casa somos nós. E a minha pergunta é: quem que está reinando nessa casa? Se hoje você quer se arrepender, se hoje você quer convidar Jesus para reinar na sua vida e pedir para que o reino de Jesus se fortaleça em você, eu te convido para vir aqui na frente e se derramar na presença dele. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Jesus, porque não tem nada em nós que pode ser aproveitado, mas nós queremos nos render aos seus pés. Nós queremos aprender a ter intimidade com o Senhor em nossas casas. Nós queremos ter uma vida de oração. Nós queremos ter uma vida de oração que nos posiciona atrás de Cristo e nos faz protegidos. Ai, Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos tanto de Ti. Nós não podemos fazer isso se o Senhor não nos tocar. Nós não conseguimos te obedecer. Nós não conseguimos permanecer. Nós não conseguimos resistir se o Senhor não nos tocar.